Boa tarde. O time paulista já está na final do Campeonato Brasileiro. O outro finalista pode ser de Minas, Rio de Janeiro ou Bahia. O Sport TV News está no ar e conta tudo sobre a rodada que definiu os classificados para a segunda fase e o quarto rebaixado para a segunda divisão. Atlético Mineiro garante vaga entre os 8, 2-0 contra o Grêmio. Derrotado no tribunal, São Paulo se classifica na bola, 3-0 sobre o Vitória em Salvador. Alívio para a torcida do Botafogo, 1-0 sobre o Guarani, livra o time do pesadelo do rebaixamento. Corinthians vence Coritiba no Pacaembu, faz as pazes com a torcida e é líder isolado. O vice-líder Cruzeiro empata com o Santos em jogo de 6 gols, 2 deles de Alex Alves, agora com 22 no campeonato. 5 times garantiram por antecipação vaga entre os 8 que passam a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, São Paulo e Guarani completaram o grupo com os resultados da rodada de ontem. 3 times entraram em campo rebaixados nesta quarta-feira. O quarto a cair foi o Gama, que precisava vencer e não conseguiu. Vamos ver quem fica, quem desce e os confrontos da próxima fase com a análise do comentarista Júnior. Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Ponte Preta, São Paulo, Vitória, Atlético Mineiro e Guarani vão brigar pelo título brasileiro a partir do próximo fim de semana. Botafogo de Ribeirão Preto, Paraná, Juventude e Gama vão para a segunda divisão no ano 2000. Nos playoffs da segunda fase, levam vantagem os 4 primeiros colocados. Corinthians, Vasco e Ponte Preta disputam em casa o segundo jogo e o terceiro, caso seja necessário. Para o Cruzeiro, a vantagem não vale nada, pois os jogos contra o Atlético Mineiro serão no Mineirão. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Ponte Preta entram com vantagem, porque se classificaram nos 4 primeiros lugares dessa fase do Campeonato Brasileiro. Teremos um Cruzeiro e Atlético, grande clássico regional, onde o Mineirão vai ser pequeno para essas duas galeras, né? As equipes que têm a vantagem vão ter realmente que fazer por onde? Até porque nessa fase do Campeonato Brasileiro é uma fase de mata-mata. Nem sempre o que você fez na primeira fase vai prevalecer agora, né? E as equipes, a gente sabe, todas elas estão realmente na ponta dos cascos. Teremos grandes partidas nessa outra fase do Campeonato Brasileiro. Um consolo para os times que não se classificaram para a segunda fase é a disputa da seletiva para a Taça Libertadores da América. 8 times vão brigar pelo direito de tentar uma vaga na competição, numa outra disputa contra os 6 times que se classificaram para os playoffs, mas não vão chegar na final do Brasileiro. Os times que disputam a seletiva são os seguintes: Atlético Paranaense, Santos, Flamengo, Coritiba, Botafogo, Internacional, Grêmio e Portuguesa. Todos os gols da rodada de ontem você vai ver daqui a pouco. A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou na madrugada de hoje a 6ª vitória em 7 jogos disputados na Copa do Mundo no Japão. Desta vez, as adversárias foram as americanas, que perderam por 3-1. O primeiro set foi o mais disputado. Mesmo assim, as americanas não chegaram a assustar o Brasil. 25-19 para a equipe de Bernardinho. No segundo set, o Brasil perdeu o ritmo do jogo. Foi surpreendido pelo ataque americano e deixou que os Estados Unidos empatassem. 25-20, 1-1 no placar. O Brasil entrou no terceiro set decidido a vencer. Aumentou a pressão e disparou na frente do placar. Não deu outra. 25-15 para o Brasil. O quarto set também foi fácil para a seleção comandada por Bernardinho. As americanas não resistiram e perderam por 25-14. 3-1 para o Brasil. O próximo jogo da seleção brasileira é na madrugada desta sexta-feira contra a Coreia. E nessa manhã a gente conversou com a atacante Virna. Ela falou sobre o jogo de hoje contra os Estados Unidos e sobre o futuro da seleção na Copa do Mundo. Bom, o jogo de hoje contra os Estados Unidos foi um bom jogo, a equipe jogou muito bem. Os Estados Unidos têm um poder defensivo muito grande e a gente soube aproveitar isso delas, exceto no terceiro set, que a gente teve uma sequência grande de erros, mas conseguimos no quarto set ganhar com certa facilidade delas. E os próximos desafios são os jogos mais importantes e decisivos para nós, né? Vamos encontrar amanhã a Coreia, que é uma equipe fortíssima, de uma velocidade violenta do jogo, equipe que defende muito, que joga muito no erro do adversário. E todos os jogos agora vão ser importantes para a gente. Qualquer vitória, qualquer set, qualquer ponto
pode vir a pesar mais para frente pela classificação, né? Então a gente tem que enfrentar qualquer adversário agora como se fosse uma final. O futuro do basquete brasileiro em quadra. O primeiro campeonato colegial do estado de São Paulo serviu para revelar novos talentos e motivar a garotada que está começando a dar os primeiros arremessos. A competição só reuniu jogadores não federados e as partidas foram emocionantes. O nível técnico dos participantes foi considerado excelente. A competição reuniu 16 mil alunos de quase 800 escolas do estado de São Paulo. É aí onde a gente vai buscar o verdadeiro campeão. Eu digo isso porque eu, Vlamir, nós começamos nessas categorias de baixo na própria escola. O mais importante é você dar a quem não tem oportunidade de estar num clube, dar a oportunidade da participação, como está sendo dado agora. Muitos técnicos têm assistido os jogos e têm convidado meninos e meninas para irem para os clubes para serem federados. Na decisão, o Colégio Divino Salvador de Jundiaí derrotou o Santo Américo por 61-55 e ficou com o título. O destaque foi o ala Lucas, de 14 anos, que foi o cestinha da partida com 35 pontos. O meu sonho é jogar na NBA, né? Acho que eu acredito de todo mundo. Mas se eu puder jogar no profissional no Brasil também, já vou estar muito satisfeito. Para o ano que vem, a Confederação Brasileira de Basquete promete mais novidades, que certamente vão agitar as escolas do Brasil inteiro. Queremos ano que vem São Paulo mais 5, no outro ano mais 5 e talvez dentro de uns 4 anos ter o Brasil inteiro jogando basquetebol de não federados. E aí faremos um torneio maior dos campeões de cada estado, fazendo campeão do Brasil. No sábado, Evander Holyfield e Lennox Lewis podem unificar o título mundial dos pesos pesados. Se vencer, o inglês Lewis vai ser o primeiro pugilista não americano a conseguir a façanha. Há 2 dias do combate mais esperado do ano, Evander Holyfield e Lennox Lewis atraem a atenção da mídia e da torcida. São esperados 6 mil ingleses em Las Vegas para ver Lewis. São 3 cinturões em jogo. Holyfield vai defender os títulos da Associação Mundial e da Federação Internacional de Boxe. Lewis vai colocar em jogo o cinturão do Conselho Mundial de Boxe. Na coletiva, os 2 pugilistas promoveram bem o combate. O americano preferiu provocar e falou que é o melhor peso pesado da atualidade. O inglês rebateu e perguntou se ele se considera imbatível. Lewis chamou Holyfield de maluco e completou dizendo que desta vez não vai ter desculpas. Para ele, a luta não vai acabar empatada. Na Liga Americana de Hóquei sobre o Gelo, o Buffalo chegou à 4ª vitória seguida. No último jogo, os Sabres golearam o Boston Bruins por 6-2. O time da casa teve a certeza da vitória no segundo tempo, quando abriu 4-0. As 2 equipes estão empatadas na 3ª colocação da divisão Nordeste da Liga. No próximo bloco tem Houston e Lakers pela NBA, tênis e futebol internacional. Destaque para Sony Anderson, que continua balançando a rede. Um artilheiro brasileiro na França. Só mesmo o Sport TV para encarar essas feras. Os melhores momentos do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Nesta quinta, 11h30 da noite, no tatame do seu canal campeão. Nesta quinta, o Santos vende o seu peixe no Sport TV. A história de um dos clubes mais tradicionais de São Paulo. Os lances curiosos, as conquistas, o eterno time do Rei Pelé. Clubes do Coração. Nesta quinta, 11 da noite, no seu canal campeão. De bem com a vida e na melhor fase da carreira, Fernando Meligeni aproveitou os últimos dias de folga para um passeio diferente. O 30º melhor tenista do mundo passou o dia ao lado de crianças da LBV e se enturmou rapidinho. 99 foi sem dúvida excelente para Fernando Meligeni.
O tenista conseguiu subir muitas posições no ranking da ATP, terminando o ano entre os 30 primeiros, e fez a melhor participação no torneio de Grand Slam, chegando às semifinais em Roland Garros, na França. Vários anos eu quis ficar entre os 50 do mundo, não consegui. Aí, em um ano só, já fiquei 25, né? Foi um salto muito grande. Eu acho que quando você procura demais o ranking, você acaba se pressionando à toa. A partir de dezembro, o Meligeni começa uma preparação para mudar o estilo de jogo. Segundo o técnico do tenista, Ricardo Ascioli, Fininho vai aperfeiçoar o saque e outros fundamentos. O empenho dentro da quadra, ele continuará igual, só que tentando jogar um pouco mais agressivo, batendo mais na bola, procurando mais a rede, procurando mais o ponto. Vamos ver, ano que vem vai ser um grande ano. O Fininho mostrou que fora das quadras também bate um bolão e visitou a creche da LBV. No berçário, os anfitriões ficaram à vontade na presença do tenista. Eu sempre achei que é uma coisa muito importante a aproximação das pessoas um pouco mais públicas com as crianças, né? Eu acho que o futuro do nosso Brasil são as crianças carentes. Quanto mais estrutura a gente conseguir dar para eles, melhor país a gente vai ter. E pro Fernando, tudo! Tudo! Então como é que é? Agora a NBA. Ontem à noite, Houston e Lakers fizeram uma partida disputada no Texas. Jogo que teve direito a lances emocionantes, brigas e que foi decidido só no final. Parece que Shaquille O'Neal estava prevendo o pior. Mas vamos ao jogo. O Houston começou bem a partida e esta bola tripla de Walt Williams pôs o time do Texas na frente em 9-4. O garrafão dos Lakers estava bem fechado, mas o perímetro não. Mais uma bola de 3 texana, novamente com ele, Walt Williams. Houston 17-6. Não falei? O garrafão dos Lakers foi bem trancado, aqui por Shaquille O'Neal, com um belo toco sobre Al Harrington. No contra-ataque, a bandeja de Derek Fisher empatou o jogo em 20 pontos. Animados, os Lakers partiram para o ataque. A bola escapou da mão de Glenn Rice, mas Shaq estava esperto. Devolveu para Rice e os Lakers pularam 3 pontos à frente. Há pouco mais de 9 minutos para o final do segundo quarto, aconteceu a confusão. Bagley foi bloqueado faltosamente por Shaq e não gostou. O pivôzão dos Lakers reagiu e tomou uma bolada no rosto como troco. Depois, bem, começou a confusão. Você gostaria de estar nesse bolo? Olha só. Mas chega de briga, vamos ao jogo. O Hulk Steve Francis foi o cestinha da partida com 26 pontos. Aqui, 3 deles. O mesmo Francis teve a bola do jogo nas mãos a 4 segundos do final, mas falhou. Fim do jogo, vitória dos Lakers por 89-88. Quinta derrota consecutiva do Houston no campeonato. O time não venceu até agora, igualando seu pior início de temporada, quando em 82 a equipe perdeu os 5 jogos iniciais. O destaque dos Lakers foi o ala Glenn Rice com 24 pontos. Nos outros resultados da rodada, o Detroit conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao vencer o Boston graças à excelente atuação do ala armador Jerry Stackhouse, com 30 pontos. O Seattle foi ao Washington e venceu os Wizards por 14 pontos de diferença. 24 pontos de Vernon Maxwell e 17 assistências de Gary Payton. Charlotte e Milwaukee fizeram na Carolina do Norte um jogo disputadíssimo, vencido pelos Hornets. As 10 assistências de David Wesley superaram os 24 pontos marcados por Allen e Robinson. O New Jersey segue seu martírio. Desta vez, perdeu para o Phoenix. Anthony Hardaway, ex-Orlando, anotou 25 pontos e deu 5 assistências. Nos Nets, destaque para os 27 pontos de Stephon Marbury. Orlando e Filadélfia repetiram o confronto inicial da Conferência do Leste do campeonato passado. O Orlando venceu por apenas 5 pontos, apesar dos 46 marcados por Allen Iverson. No Magic, Pat Garrett estava com o gatilho em dia e anotou 25 pontos. O Vancouver venceu o Atlanta pela primeira vez no confronto entre as duas equipes na história da NBA. Para isso, foi importante o trabalho dos grandalhões Sharif Abdul-Rahim e Otella Harrington, com 12 rebotes cada um. E finalmente, em Los Angeles, os Clippers perderam mais uma, mas dessa vez apertado, e para os atuais campeões da NBA. Tim Duncan, sempre ele, 22 pontos e 17 rebotes.
Derek Anderson, dos Clippers, 28 pontos. Hora do giro pelo futebol europeu. Na França, um brasileiro se isola ainda mais na artilharia. E as seleções da Dinamarca e Escócia se preparam para a primeira rodada da repescagem da Eurocopa 2000. A seleção da Dinamarca treinou em Tel Aviv, capital de Israel, para enfrentar os donos da casa pela repescagem das eliminatórias da Eurocopa. O retrospecto entre as duas seleções não é nada bom para os israelenses. 4 derrotas em 4 jogos. Os dinamarqueses são os favoritos. E os destaques do time do técnico Bo Johansson são o goleiro Peter Schmeichel e o meio-campo Alan Nielsen. Já os escoceses treinaram duro para enfrentar a Inglaterra sábado no estádio Hampton Park, em Glasgow. O clássico britânico é encarado com grande expectativa pela equipe do técnico Craig Brown. O grandalhão Colin Hendry vai comandar a defesa para enfrentar o jogo aéreo dos ingleses. Pelo campeonato francês, o Saint-Étienne recebeu o Lyon. Aos 7 minutos de jogo, num cruzamento da direita, o zagueiro Francis Lasser falhou e Sonny Anderson abriu o placar para os visitantes. Foi o 11º gol do brasileiro, artilheiro isolado do campeonato e convocado para o amistoso da seleção brasileira na Espanha. A alegria do Lyon durou pouco. 2 minutos depois, Stéphane Pedron acertou essa bomba no ângulo do goleiro Grégory Coupet. Os dois times buscaram a vitória, tiveram outras chances, mas a partida terminou empatada. Com esse resultado, o Lyon assumiu a liderança do campeonato, 2 pontos à frente do Auxerre. Sonny Anderson e o zagueiro César, do PSG, se apresentaram hoje em Vigo ao técnico Candinho para o amistoso de sábado contra a Espanha. Os goleiros Marcos, do Palmeiras, e Zete, do Santos, foram convocados ontem à noite para o mesmo jogo. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, 2 jogos valiam pouca coisa. Apenas a vantagem de fazer o segundo jogo em casa na seletiva para a Libertadores. A Portuguesa empatou com o Paraná e o Atlético Paranaense venceu o Sport. Em Curitiba, o Atlético Paranaense saiu na frente. Depois da boa tabela, Lucas fez o primeiro. O Sport empatou com o Wallace, que recebeu sozinho dentro da área. Kelly arrancou lá de trás, driblou o zagueiro e chutou forte para marcar 2-1. No segundo tempo, Luizinho Neto aumentou o placar para o Atlético, 3-1. No Canindé jogaram Paraná e Portuguesa. Os paranaenses fizeram o primeiro com o Washington. Também com a cabeça, Leandro empatou para a Portuguesa. O Washington encheu o pé e botou o Paraná na frente, 2-1. Outro chuveirinho na área e Da Silva definiu o placar, 2-2. Depois do intervalo tem mais Campeonato Brasileiro. Você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu na rodada de ontem. Quem se classificou, quem desceu para a segunda divisão e quem conseguiu fugir do rebaixamento. São Paulo garante vaga em campo. O Sport TV dá livre acesso aos bastidores da divisão de acesso do Surf Mundial. Olha quanta gente, galera, tá muito bom. Cássia Linhares dropa em Floripa para acompanhar as curiosidades da competição, entrevistar os surfistas e, de quebra, mostrar o que rolou nas festas e saídas da galera. Nas internas, participação especial de Ana Bol. Programa inédito, nesta quinta, na zona de impacto do Sport TV. Brasileirão 99, no Sport TV. Futebol 99. Apoio Fiat Palio, o mais moderno da categoria. ZAS, entre na internet com o ZAS e faça sua revolução pessoal. E poupança real, para quem pensa no amanhã. Quando algum dia a idade vier e o tempo passar, quem terá ciúme, quem vai se preocupar? Ficar ao lado pra me agasalhar. Quando a tardinha o Banco Real está lançando um prêmio para quem tem experiência de sobra, um prêmio para quem não perdeu a vontade de criar. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. Informe-se nas agências do Banco Real.
Adventure. O Palio pronto para a aventura. Jorge, pai, empresário e internauta. Seu sonho é ver o Bruninho virar um craque de futebol. E por que não? O garoto é bom de bola. Todos os dias, o Jorge passa horas pesquisando na seção de esportes do SAS. Custa pouco começar uma revolução pessoal. E por falar em começo, o Bruninho já ganhou seu primeiro campeonato. Bola pra frente, garoto! Entre no SAS e faça sua revolução pessoal. SAS, a internet do Brasil. A torcida do Atlético lotou o Mineirão para o jogo decisivo contra o Grêmio e não se decepcionou. O time venceu bem e, contando com uma ajudazinha de outro time gaúcho, o Internacional, garantiu a vaga na segunda fase. No jogo da sobrevivência do Atlético Mineiro, este torcedor não se intimida. No meio de gremistas, arrisca um generoso placar. E não custa perguntar. É o jogo da sua vida? Não só da minha vida, mas de todos os atleticanos hoje. Hoje é dar tudo para vencer. O supervisor Humberto Ramos era a imagem e a voz da ansiedade. Começar a sentir agora, ainda não sentia. Agora é lógico, se você subindo aqui no túnel e vendo essa torcida gritar, a emoção é muito grande. Mas eu tenho acompanhado a equipe, trabalhado junto, né? Então, dá licença para começar o jogo. 5, 10, 15 minutos. Belete, Marques e Guilherme são alunos brilhantes atrás de um 10 no dever de casa. Vencer o Grêmio. Caçapa com a sobra! Gol! É do Atlético Mineiro! 2 minutos depois, Marques mereceu esta narração. Olha o Marques na grande área, bateu! Gol! É do Atlético! Marques! Que caberia também esta explicação. Quando você dribla o zagueiro ali daquela forma, você procura ao máximo tirar do alcance do goleiro. Eu fui feliz, muito feliz no chute. No segundo tempo não foi difícil manter o placar. O Grêmio, perdido em campo, esqueceu também a garra dos Pampas em Porto Alegre. O Atlético poderia ter feito mais. Porém, a canção do coro de 30 mil vozes não seria menos bonita. Para um fim que todos esperavam. Ela gritou o tempo todo, do início ao fim do jogo. E a recompensa veio. Atlético 2-0, classificado. E domingo enfrenta o Cruzeiro na série de playoffs. Agora o Cruzeiro pela frente, 2 ou 3 jogos, né, muito equilibrados. E a primeira parte foi cumprida. Agora a gente quer ir mais à frente e o Cruzeiro faz parte do obstáculo. Vamos pro pau. Vamos ver o que vai dar, velho. Na disputa da outra vaga para os playoffs, quem se deu bem foi o São Paulo. O time paulista entrou em campo sob protesto e resolveu provar que tinha direito de estar entre os classificados. Vamos começar com a derrota do Flamengo em Caxias do Sul, que tirou o time carioca da briga. O Flamengo foi logo abrindo o placar. Aos 7 minutos, Leandro Machado desviou de cabeça e Romário tentou 2 vezes para fazer 1-0. Veja no replay por trás do gol que o baixinho errou o primeiro chute. No segundo tempo, o Juventude virou a partida. Lauro chutou e no rebote, o veterano Mário Tilico completou para o gol, 1-1. Célio Silva errou feio, Mabilha aproveitou a bobeada e driblou o goleiro Klemer para marcar 2-1. No fim do jogo, mais um do Juventude. Mário Tilico arrancou para o contra-ataque e tentou o cruzamento. O Juan cortou mal e o mesmo Mário Tilico fechou o placar, 3-1. O Juventude já estava rebaixado. O Flamengo agora vai disputar a seletiva. Em Salvador, São Paulo e Vitória. O time paulista saiu na frente. Depois do cruzamento, Raí desviou para o gol. Boa tabela do ataque do São Paulo. Marcelinho recebeu e chutou para aumentar a vantagem, 2-0. O São Paulo definiu a vitória e a classificação com esse gol de Jorginho, 3-0. Os dois times estão nos playoffs. Em Porto Alegre, jogo decisivo para o Internacional e também para o Palmeiras. O único gol do jogo foi de Dunga, que desviou a falta cobrada por Celso. Inter 1-0. No fim do jogo, os gaúchos começaram a fazer cera, até que os refletores do estádio Beira-Rio se apagaram. O técnico Luiz Felipe Scolari ameaçou até tirar o time de campo. Mas para o alívio da torcida, a partida ficou no 1-0. Na tarde de ontem, a Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva reconheceu o erro de ter dado apenas 1 ponto para o Internacional na disputa contra o São Paulo por causa da situação irregular de Sandro Hiroshi. Por isso, deu mais 1 ponto ao time gaúcho. O jogo acabou empatado, mas com a nova decisão, o Internacional ficou com os 3 pontos.
E o time gaúcho, aliás, nem precisaria desse pontinho extra de última hora. Com a vitória sobre o Palmeiras no Beira-Rio e o empate do Gama por 0-0 com a Ponte Preta, o Internacional escaparia do rebaixamento, mesmo sem ele. Na luta para fugir da segunda divisão, além de Gama e Internacional, também estava o Botafogo. O time carioca fez a parte dele. Venceu o Guarani com um apertado 1-0 e trouxe alívio para uma das torcidas que mais sofreram neste campeonato brasileiro. O que o Botafogo precisava para fugir do rebaixamento? Precisa vencer, principalmente vencer e torcer. Se todo mundo ganhar, se o Botafogo ganhar, se o Inter ganhar e se o Gama ganhar, quem é que cai para a segunda divisão? O que? Se o Botafogo ganhar, o Inter e o Gama, quem cai? Pô, o Gama já tá rebaixado já, tá não? Não, não estava. Era preciso mais. Vai ser 3-0, o Inter vai perder pro Palmeiras, se Deus quiser, e a Ponte Preta 1-0 no Gama. Primeira divisão no ano 2000. Esperança e música para salvar o Botafogo. Esse grupo veio de Juiz de Fora para ver o jogo e apelou por uma força do maior ídolo da história do clube. Me lembro do Garrincha consagrado, foi um rei não coroado, com a arte de driblar. Dentro do Maracanã, a crença na vitória estava em cada torcedor. Apesar da complicada matemática, se o Botafogo não ganhasse, de nada adiantariam as contas. Para poder jogar sabendo dos outros resultados, o time carioca atrasou a entrada em campo e vestiu calções brancos para tentar atrasar o início da partida. Conseguiu uns minutos de vantagem e começou com toda a disposição, sempre no ataque. O gol de Reidner não demorou. Um bonito chute de fora da área. 1-0. Parecendo satisfeito, o Botafogo quase deu uma colher de chá para o azar. O Guarani teve boas chances, mas não empatou. Melhor que nos outros jogos, tudo corria bem. Fim do primeiro tempo. Descanso para o time e para o coração da torcida alvinegra. Nos primeiros 45 minutos, o Botafogo venceu o Guarani. O Internacional empatou com o Palmeiras por 0-0. Mesmo resultado de Gama e Ponte Preta. Se todos os placares se mantiverem assim até o fim das 3 partidas, o Botafogo fica na primeira divisão. E realmente o segundo tempo parecia uma repetição do primeiro. O Botafogo atacou no início, soube que estava sendo favorecido pelos outros resultados e deu espaço ao Guarani. Um teste de paciência e nervos para a torcida. Mais uma vez foram do time de Campinas as melhores oportunidades. O Botafogo só chegou com Valdir, que se atrapalhou e perdeu o gol. Quando o placar anunciou o gol do Inter sobre o Palmeiras, vaga garantida para o Guarani. O 0-0 entre Ponte Preta e Gama rebaixou o Gama. E no fim do jogo, uma festa digna de um título para jogadores e torcida do Botafogo. Lutamos até o fim. Acho que o Botafogo não merecia passar por isso, nem nós jogadores. O Botafogo é tradição, o Botafogo tem uma grande equipe, jogaram grandes jogadores aqui e não pode, como o Fluminense, não ficar na segunda divisão. Depois de tanta emoção, o técnico Antônio Clemente, um dos principais responsáveis pela salvação, vestiu a camisa 7, a de Garrincha no vestiário. De certa forma, Mané deve ter ouvido o pedido dos torcedores. Eu choro, Mané, eu sou seu fã. Você que um dia foi show, hoje é saudade no Maracanã. Tu és o glorioso, não pode perder. Cruzeiro e Vasco confirmaram suas posições no alto da tabela. A equipe mineira foi a Santos e arrancou um empate na Vila Belmiro. Já o Vasco, que perdeu um pênalti com o Edmundo, decepcionou a torcida, empatando em casa com o rebaixado Botafogo de Ribeirão Preto. Em São Januário, o Botafogo de Ribeirão Preto abriu o placar nessa linda jogada de Paulo César, driblando o Nasa dentro da área e chutando rasteiro no canto do goleiro Carlos Germano. A torcida vascaína parecia não acreditar. Ainda no primeiro tempo, Alex Oliveira foi à linha de fundo e cruzou. O goleiro Alexandre falhou feio e Edmundo não teve trabalho para cabecear e fazer seu 13º gol no campeonato. No final, um empate de 1-1 que garantiu o Vasco na terceira colocação. Na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro fizeram um jogão. O novato David driblou o Valdo e chutou de fora da área para marcar um golaço. 1-0 Santos. O empate veio nessa cobrança de falta, uma bomba de Giovani.
Ailton cruzou e novamente David, chutando de primeira, colocou o Santos na frente. O Cruzeiro foi para cima e Narciso fez pênalti em cima de Alex Alves. O artilheiro do campeonato bateu e fez o 21º gol na competição. Embalado, o time do Cruzeiro virou o jogo. Cruzamento da direita e uma cabeçada indefensável de Alex Alves, que termina a primeira fase da competição com 22 gols. O empate final veio nesse pênalti infantil do zagueiro Spínola. Dodô marcou o 13º gol no campeonato. Com o empate de 3-3, o Cruzeiro confirmou a vice-liderança da primeira fase. Para explodir o torcedor do Cruzeiro! Uma vitória sobre o Coritiba era tudo que o líder Corinthians precisava para selar a paz com a fiel torcida. A equipe comandada por Oswaldo de Oliveira começou com tudo, mas quase entregou o ouro no final. Na entrada em campo, solidariedade ao São Paulo, no caso Sandro Hiroshi. Sobre o uniforme, um colete preto, pedindo justiça. E justiça seja feita, o chute de Marcelinho merecia um destino melhor. Questão de tempo. O passe foi do próprio Marcelinho. Vampeta driblou Gilberto e só rolou para a rede. Gol comemorado ali, junto à torcida. Fim da crise de relacionamento. Nunca houve crise. No Corinthians sempre há umas turbulências, mas tudo acaba em amor. Na segunda chance que teve, Marcelinho não bobeou. Cobrança de falta perfeita, 2-0. Eu fiz uma estatística e analisei de que os meus maiores gols de falta foi sempre por cima da barreira, então acho que está voltando. Marcelinho continuou impossível. Cruzamento dele para Luizão marcar, 3-0. 17 gols no campeonato. Espero fazer mais. Ficou só na esperança. O segundo tempo foi do Curitiba. João Santos diminuiu cobrando pênalti. Leonardo, meio sem querer, fez o segundo. E o empate só não saiu porque Simval perdeu esta chance incrível. Apesar do susto, o objetivo maior foi alcançado. Líder da primeira fase, o Corinthians leva a vantagem dos empates para o play-off. O primeiro adversário é o Guarani de Campinas. Um confronto bem especial para quem nasceu do lado inimigo. Tenho um carinho muito grande pelo Guarani, mas se você for ver, todas as vezes que eu joguei contra o Guarani, ou na maioria das vezes, eu sempre pude fazer boas apresentações e fazer bastante gols contra o Guarani. Espero que eu tenha a mesma felicidade nesses confrontos que nós vamos ter aí e ajude o Corinthians a se classificar. E jogar contra o Guarani dentro do Brinco, minha ex-casa, dia do meu aniversário, se eu fizer um gol ainda vai ser maravilhoso. Por enquanto é só. Novas notícias do Campeonato Brasileiro e de outros esportes você vai ter na segunda edição do Sport TV News, às 10h30 da noite. Mas antes, às 8h30, você não pode perder o terceiro jogo das finais do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, BCN e Pinheiros. Boa tarde.